Acabou de sofrer um acidente de trabalho e está perdido sem saber o que fazer? Fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo do que você deve fazer para se resguardar e não perder nenhum direito. Meu nome é Alan, eu sou advogado trabalhista, especialista em causas envolvendo doenças e acidentes de trabalho, e aqui no nosso canal você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. Acidente de trabalho sempre é uma coisa muito delicada e em algumas situações literalmente paralisa a sua vida e a vida da sua família. Quando o acidente é grave, então a situação é ainda pior. E tem mais, em casos assim, as empresas fazem de tudo para não pagar os direitos básicos do empregado. Muitas chegam ao ponto até de mentir e dizer que a culpa do acidente foi do empregado quando na verdade foi delas. Se você não tiver muita atenção nesse momento e se precaver com alguns detalhes, você corre o risco de acabar se prejudicando e sendo passado para trás pela empresa. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 7 passos que todo empregado que sofre um acidente de trabalho precisa seguir. Seguir esses 7 passos vai garantir que você se proteja e não perca nenhum direito. O primeiro passo é para o momento imediatamente após o acidente. E aí, dependendo de como foi o acidente, se foi um acidente muito grave, talvez você não consiga seguir este passo, mas tá tudo bem. Logo após o acidente, o que você precisa fazer o quanto antes é filmar e tirar fotos do local do acidente, das consequências do acidente no seu corpo, dos equipamentos de proteção que você estava utilizando, ou então da falta desses equipamentos, e também da causa do acidente. Inclusive, se for possível, peça ajuda a algum colega de trabalho para fazer isso daí. Fazer isso daí vai te ajudar no futuro a mostrar se a empresa teve ou não culpa pelo seu acidente. E uma dica muito importante é para você não deixar essas fotos e filmes só no seu celular. Ou coloca isso numa nuvem, ou então envia para alguma pessoa da sua confiança. Assim, se você perder o seu celular, você não perde as suas provas. O segundo passo é um pouco óbvio, que é você procurar ajuda médica imediatamente. Apesar de parecer óbvio, tem gente que não segue esse passo. E aí eu preciso que você não escute o que os outros dizem. Procure o hospital mais próximo imediatamente. Não importa o quão leve o acidente pareça ser. Muita gente que sofre um acidente de trabalho leve ignora isso e não vai para o hospital. Mas não vai arriscar sua saúde com isso. Vai no hospital imediatamente, confirma com o médico que está tudo bem contigo. E se precisar, pegue um atestado de quantos dias forem necessários para que você se recupere. O terceiro passo é para você formalizar que o acidente de trabalho aconteceu. Sempre que um acidente de trabalho acontece com um empregado, o INSS precisa ficar sabendo. Isso daí é uma regra e está previsto em lei. A obrigação de informar ao INSS sobre a ocorrência desse acidente é da empresa. E ela faz isso através da comunicação de acidente de trabalho, a CAT. O prazo para a empresa emitir a comunicação de acidente de trabalho é de 24 horas contados da data do acidente. Mas se a empresa se recusar a abrir a CAT, não se preocupa. Em primeiro lugar, formaliza para a empresa que você está exigindo a comunicação de acidente de trabalho. E você precisa fazer isso através de um WhatsApp ou então do e-mail. Assim você vai ter como provar que solicitou a abertura da CAT. Se eles se recusarem a abrir a CAT, guarda essa prova que isso daí vai te ajudar bastante no futuro. Agora o que você precisa fazer é pesquisar no Google onde fica o Sereste mais próximo da sua região e agendar uma consulta com eles. O Sereste é um órgão governamental de saúde do trabalhador e lá eles vão poder te ajudar a emitir a comunicação de acidente de trabalho. Mas se você preferir, você também pode pedir ajuda ao seu sindicato ou você mesmo abrir a CAT através da internet. Eu vou deixar aqui um link de um artigo do nosso blog em que a gente fala tudo sobre a comunicação de acidente de trabalho. Mas o que você precisa ter em mente agora é que ter a CAT é muito importante e vai te ajudar a ter estabilidade no seu emprego e provar que o acidente aconteceu. O quarto passo é para quem sofreu acidente de trabalho e não tem condições de trabalhar por mais de 15 dias. Nesse caso, o que você precisa fazer é se afastar pelo INSS. Ah, Alan, mas a perícia vai demorar.
demorar e se eu for me afastar pelo INSS, eles vão me demitir quando eu voltar. Olha, eu sei que muitas vezes a perícia no INSS acaba demorando para ser marcada e que também tem muita burocracia, mas vai por mim. É muito importante que você se afaste e fazer isso daí vai garantir que você tenha estabilidade de 12 meses ao retornar do afastamento. Além disso, se você está com um atestado de mais de 15 dias, é porque você não tem condições de trabalhar e trabalhar nesse período e não se afastar pode prejudicar ainda mais a tua saúde. E não tem CNPJ nenhum que vale isso. Para você se afastar pelo INSS, basta ter o atestado de mais de 15 dias e agendar uma perícia através do número 135 ou do aplicativo Meu INSS. O quinto passo é reunir toda a documentação médica e de segurança do trabalho. A partir do momento em que você sofre um acidente de trabalho, é muito importante que você guarde todos os documentos que possa utilizar depois, principalmente os documentos médicos, como os atestados, receitas, laudos, exames de imagem, tudo relacionado ao acidente. Além disso, se você tiver qualquer despesa por conta do acidente, guarde os comprovantes e notas fiscais. Você pode exigir o reembolso por todas essas despesas na justiça. Muita gente não recebe ou recebe uma indenização menor do que tem direito, justamente por não ter guardado toda a documentação médica. Então toma cuidado com isso daí. Outra coisa muito importante que você precisa ter atenção é não assinar nenhum documento com data retroativa. Isso porque muitas empresas, após um funcionário sofrer um acidente, colocam aquele empregado para assinar diversas fichas de recebimento de EPI e listas de presenças em cursos e treinamentos, justamente para afastar a responsabilidade da empresa. Então, se a empresa te colocar para assinar qualquer documento, tenha certeza de que a data está correta e que você sabe ao que se refere. E na dúvida, não assina. O sexto passo é para você aguardar. Você precisa aguardar a consolidação de todas as lesões causadas pelo acidente. Quando todas as lesões estiverem consolidadas, quando você já souber e tiver certeza de todas as consequências do acidente na sua vida, é interessante que você solicite ao médico que vem te acompanhando que emita um laudo ou um relatório falando sobre todas as consequências daquele acidente na sua vida. Fazer isso daí vai te ajudar a receber uma indenização justa por todos os danos que você sofreu. Por exemplo, se o acidente causar qualquer tipo de perda funcional, isso daí precisa estar no relatório médico. Assim você vai poder exigir que a empresa pague uma pensão proporcional àquela perda funcional. O sétimo e último passo é você procurar ajuda de um advogado especialista em acidentes de trabalho. Ele vai te ajudar a entender quais são os teus direitos e como você pode cobrá-los na justiça. O principal direito que você pode vir a ter ao sofrer um acidente de trabalho é o de ser indenizado por tudo aquilo que você sofreu. Mas eu já vou te adiantando que não basta sofrer o acidente para ter direito a uma indenização. Se você quiser entender melhor quando pode ter direito a receber uma indenização, eu recomendo que a seguir você assista o nosso vídeo em que eu te mostro quando a empresa deve ser responsabilizada pelo acidente de trabalho. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor os teus direitos. E se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Assim o YouTube vai te avisar sempre que a gente publicar um vídeo novo. Obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo.